Aqui sua saúde está em casa. Rio Mais Limpo, com André Trigueiro. Oi, André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fred, bom dia, ouvintes. Quero te ouvir, André, sobre um assunto que eu comentei mais cedo aqui com os ouvintes. A liminar que as concessionárias conseguiram, as concessionárias de transporte público, de ônibus aqui no Rio de Janeiro, uma liminar que impede que a prefeitura reduza o subsídio repassado a essas empresas quando elas rodam com a frota abaixo da determinada e quando elas rodam sem ar-condicionado, com aquele limite de ônibus climatizados. Um retrocesso, né? Acho que é pior do que isso. A gente espera que a justiça seja justa. Eu vou dar o nome aqui da juíza, da 6ª Vara da Fazenda Pública, a doutora Alessandra Cristina Tuvson. A decisão dela não foi compreendida pelo Ministério Público, que costuma se opor à prefeitura, e nesse caso, engrossou a voz da discordância do prefeito. Essa decisão prejudica a qualidade do transporte público do principal modal de transporte do Rio de Janeiro, que são os ônibus, prejudica a qualidade de vida dos passageiros. Eu não consegui ver nenhuma legitimidade, nenhuma razão para se premiar o infrator. É disso que se trata. É justo que a prefeitura, isso é um tanto óbvio, é até constrangedor a gente ter que defender o óbvio, a prefeitura repassa para as empresas de ônibus os valores compatíveis com a prestação do serviço. Se tem menos ônibus do que prevê o contrato, repassa-se menos. Se o ar-condicionado não está funcionando no percentual da frota que deveria estar operacional, repassa-se menos. Em um ano, as empresas de ônibus, em números absolutos, perderam aproximadamente 10% da receita, o que significa aproximadamente 61 milhões de reais, e reclamaram. E a doutora Alessandra achou por bem acatar a reclamação. Eu não vejo nenhuma lógica nessa decisão. A gente vive numa democracia, temos o direito de opinar sem deixar de acatar a decisão da justiça. Mas que ela não faz nenhum sentido, não faz. E quero lembrar, a gente está nesse veranico. Hoje o calor deve ser ainda maior. Quem usa ônibus normalmente, numa cidade chapa quente, maçarico ligado como o Rio de Janeiro, sofre, perde saúde, perde vitalidade, perde capacidade de performar no trabalho quando entra num ônibus apertado, invariavelmente, com o ar-condicionado pifado. Então, quando a prefeitura deixa de repassar recursos para empresas que não tem o sistema de ar-condicionado funcionando no percentual que deveria estar funcionando, é uma maneira de pressionar a empresa dizendo: faça o seu que eu faço o meu. Se você deixar o ar ligado respeitando o contribuinte, que em última instância é quem paga para você pelo serviço, eu, prefeitura, faço a minha parte. O que essa liminar garante é repasse de recurso para ônibus, que não está dedetizado, não está com uma conservação legal. As empresas que não estão operando com o número de veículos adequado nas ruas, e desliga o ar-condicionado. Isso não faz o menor sentido. E o verão vem aí, viu, Fred? Só para lembrar, é o verão do El Ninho casado com aquecimento global. Calor em ônibus é algo insuportável. Agora, numa cidade que é refém dos ônibus, e não é por acaso, eu quero, no resto do tempo que eu tenho no meu comentário, refrescar a memória do ouvinte, que sabe que a legislação do Rio de Janeiro, as normas, as portarias, as resoluções e o planejamento do setor de transportes do Rio, em boa parte do século passado e no início desse século, foi objeto do interesse do setor privado ligado a ônibus, influenciando decisões na Câmara dos Vereadores, que é onde a questão se decide, financiando candidatos que se elegeram com o compromisso de não mexer nesse vespeiro. A cidade cresceu, as linhas de ônibus ficaram não inteligentes. Porque, só para lembrar, antigamente era o empresário que definia a rota. Você não tinha planejamento de mobilidade. E custou para a gente mexer nesse vespeiro. O Rio de Janeiro teve muito prejuízo. Várias gerações de cariocas, nascidos aqui ou que se tornaram cariocas no Rio de Janeiro, comeram pão que o diabo amassou, andando nas linhas que os empresários achavam que eram as melhores. O poder público não tinha capacidade de interferir.
E o lobby dos ônibus, durante muito tempo, eu nem estou falando da FETransport, tá, Fred? Da caixa preta, da FETransport, aquela coisa toda. Nem estou falando da FETransport. Eu estou falando de uma cultura empresarial nefasta que privilegia os interesses privados em detrimento do interesse público. A decisão da juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública remete a um período sombrio do Rio de Janeiro, em que esses interesses privados se sobrepuseram ao interesse público, ao interesse coletivo. É lamentável que o dinheiro suado do carioca, com impostos e taxas, que vai para a prefeitura e a prefeitura remunera as empresas de ônibus, a partir dessa decisão, mesmo as empresas lenientes e irresponsáveis que acham que podem fazer o que fazem. Não vou circular com todos os ônibus hoje não, porque aí eu não pago tanto diesel, eu não tenho tanta despesa operacional, os ônibus vão mais cheios, a roleta gira mais rápido e eu toco o barco. Ou não ligo o ar-condicionado não, porque eu gasto mais combustível e o combustível está caro. Ou não conserto o ar não, porque é despesa extra e agora eu não preciso mais ser flagrado por fiscal da prefeitura, porque uma decisão da justiça em caráter liminar não vai pesar no meu bolso. É complicado, viu, Fred? O Rio de Janeiro tem uma história muito sombria envolvendo empresa de ônibus. André, obrigado pela análise. Até amanhã. Bom dia. Tudo de bom. Esse é o André Trigueiro no Rio Mais Limpo. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.